Olá, gente, tudo bom? Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Gente, hoje, em nossa aula de português, nós iremos trabalhar processo de formação de palavras. Vocês devem estar se perguntando como é que se faz esse processo, como é que se dá esse processo de formação de palavras. Então, vamos ao vídeo, preste bem atenção nas explicações, ok, gente? Bom, processo de formação de palavras. Existe a palavra derivação, ou seja, uma palavra que deriva de uma outra palavra. O processo que dá é de uma palavra nova a partir de outra, ou seja, existe uma palavra e diante desse prefixo vai surgir uma outra palavra, vai dar origem a uma outra palavra, certo? Isso se chama derivação. Prefixal, o que seria isso? É o acréscimo desse prefixo antes da palavra, ou seja, som. Eu vou colocar a palavra ultra, que é um prefixo, para formar ultrassom, ok? Vamos lá. Temos outros exemplos aí, ó. Contrapor. Contrapor, pré-natal, desligar. Ou seja, contrapor é uma palavra, é um prefixo, certo? Que se você tirar o contra, fica por. Pré-natal. Se você tirar o pré, fica somente natal. Ou seja, tem duas palavras e juntas ela forma uma só palavra, ok? Desligar, tirando o prefixo 10, fica ligar. Então, temos duas palavras e juntando, vamos dar uma outra palavra, a origem é uma outra palavra, um outro significado, ok? Vamos lá. E o que é sufixal? É a formação pelo acréscimo de um sufixo, ou seja, quando você acrescenta um sufixo em cima daquela palavra, você fez um sufixal, ok? Exemplo, chuveiro. Orgulhoso, pertinho e velozmente. Chuveiro, né, vem de chuva, é uma palavra que deriva de chuva. Orgulhoso vem de orgulho. Perto, pertinho vem de perto. E velozmente vem de veloz, certo? Então, pré é que vem antes, prefixal. Sufixal é que vem depois, ok? Então, vamos lá. Prefixal e sufixal. Acrescenta-se prefixo e sufixo. Ou seja, a palavra infelizmente, ela foi acrescentada um prefixo. O prefixo é que vem antes, gente. Um prefixo, infelizmente. Esse in é um prefixo, certo? Que foi colocado na palavra feliz. Eu também ouvi um sufixo, né? Mente. Deslealdade. Veja que você tem duas palavras, deslealdade. Houve dois sufixos, um prefixo e um sufixo. Olha só, 10 é um prefixo, né? A palavra é lealdade, ela está derivando, tá vendo aí? Essa palavra foi uma derivação de lealdade. Então, dade também é um sufixo, ok? Então, existe o prefixo que vem pré, o pré já diz antes, e su que vem depois. Vamos dar uma olhadinha. Prefixos são palavras com termos colocados no início de outras palavras, a fim de mudar o sentido da mesma, aquilo que eu acabei de falar com vocês. O prefixo é quando ele é colocado, ele modifica o sentido da palavra, certo? Já não é mais aquela palavra, passa a ter um outro sentido, um outro significado, certo? Vamos lá, mais uma vez. Aí temos aqui, ó, ultrafixo. Quando eu tenho que utilizar a palavra ultra, é um prefixo, certo? Prefixo, que também é usado o hífen. O prefixo, após a reforma ortográfica que houve, que aconteceu, ela passou a ser usado diferente, né? Separado, do segundo elemento, ou seja, por um hífen, somente nos casos em que eu inicia pela letra H, ou a letra A ou a letra H. Aí existe um hífen diante dessa palavra. Vou dar um exemplo. Presta atenção. Caso o segundo elemento inicie-se com a letra, com a consoante S ou RR, necessariamente se faz, tem que dobrar. Ou seja, eu tenho que dobrar o S e o RR, sem usar o hífen, certo? Por exemplo, hipermercado. Hipermercado é junto, sem hífen, ok? Vou dar outros exemplos aqui. Nos demais casos, não devemos usar o hífen. Acompanhe os exemplos. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Bom, aqui temos aqui, ó, exemplo do hífen. Ultra Américo.
ultra apressado, ultra acúmulo conhecido, ultra verdade, ultra avançado. Todas essas palavras, elas usam hífen. Ultra humano, não é? Exemplo, sem o hífen. Essas palavras ultra usam hífen, de acordo com a nova ortografia, certo? Essas daqui já não usam hífen. Ultra católico, ultra conservador, ultra democrático, ultra microscópio, ultra processador, ultra 10. Então, exemplos de sem hífen, ou seja, a palavra com I ou S, sem o hífen. Ultraversal, ultra rebelde, ultra revolucionário, ultrassom e ultrassonografia, certo? Então vamos lá, a outra palavra. Já com sub, que também é um prefixo, certo? Quando o prefixo sub se junta a outras palavras, né, ela deve usar o hífen. Quando tem o R, aí ela usa o hífen. Veja alguns exemplos. Soberano. Aí você acrescenta o R. Sub-reção. Sub-repasse. Então, subdiretoria. Então, acrescenta o R. Mais um R. Assim, não se usa hífen, por exemplo, nas palavras subaéreo, subafluente, subalimentação. Então, diante dessas palavras aqui, não se usa o hífen, ok? Vamos lá. E quais os casos que deve usar o hífen? Foi aquilo que eu acabei de explicar, né? Diante daquelas palavras, de acordo com a nova ortografia, ok, gente? Aí temos aqui, ó. E quando o prefixo sub se junta a palavras iniciadas com R, deve usar o hífen. Veja, por exemplo, subramo, sub-região, certo? Olhe que se juntar as palavras iniciadas por R, deve usar o hífen. Olha, subramo, eu tenho um subramo, sub-região, sub-reitor, sub-repasse, sub-reitoria. Então, todas as palavras, elas utilizam o hífen. Por quê? Porque elas iniciam com a letra R, ok? Assim não se usa hífen. Por exemplo, nas palavras subaéreo, subafluente, subalimentação, subagudo, subcapilar, subcategoria. Então, essas palavras não utilizam o hífen, ok? Utiliza o prefixo sub, mas junta a palavra. Ou seja, o sub é o prefixo, né? O sub é o prefixo, ele vai ser agregado, aglutinado com a palavra. Ou seja, não vai precisar usar hífen, ok? Vamos aqui ver outros exemplos. Pronto. Bom, gente, aqui a nova ortografia das palavras é um fato que nos causa dúvida, mas é algo que vai nos solucionar de acordo com a nossa busca constantemente ao dicionário e com a nossa experiência no que se refere à escrita, ou seja, nunca, em momento algum, iremos ter o domínio por completo da questão da ortografia. Sabe por quê? Porque ela constantemente, se você observar, de acordo com a nova ortografia, ela modificou por completo, certo? Existem palavras, não a questão da escrita. E também a questão da escrita, sim, que vocês viram que eu passei no vídeo anterior, que tem a questão do sub, da questão do hífen, que foi acrescentado. Então, assim, vamos ter geralmente essa certeza dessa questão dessa escrita, realizando sempre, constantemente, leitura. E outra coisa, utilizar sempre o dicionário. Vamos lá. Daremos uma total atenção às letras G e G, pois elas, assim como várias outras, apresentam algumas regras que iremos conhecer nesse exato momento. Vamos lá, gente. Bom, emprego das letras G e J. Para acrescentar o fonema J na forma escrita, a grafia considerada correta é aquela que ocorre de acordo com a origem da palavra. Veja alguns exemplos. Eu tenho aqui a palavra gesso. Gesso, quando você pronuncia a palavra gesso, primeiro você, antes de escrever qualquer palavra, pronunciem para ter certeza, para ouvir o som daquela palavra, certo? Isso se chama fonética. Você ouve o som da letra para poder escrever, ter certeza do que vai escrever. Então, gesso,
dá um som de J. De origem, é uma palavra de origem grego, né? Gibson, que escreve Gibson, mas em português ela escreve gesso, G-E-S-S-O. Jeep é uma palavra de origem inglesa, certo? Que na nossa língua se escreve J-I-P-E. Já em inglês, não. Já em inglês ela é escrita J-E-2-E-P. Então, totalmente diferente. Então, assim, essas palavras, né, vieram de origem de outros povos e aí se adaptou aqui e aí a escrita foi transformada, foi modificada, certo? De acordo com a nossa língua portuguesa. Vamos lá, continuando. Bom, temos aqui o emprego do G. Nos substantivos terminados em agem, ou seja, viagem, garagem, né? Exemplo, barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem, termina com EM. Então, é uma das regras tida pela língua portuguesa para que você possa escrever de forma corretamente. Então, você de imediato vai ver que miragem termina com EM. Então, G-E-M, não é J, né? Exceção, a palavra pajé. Nas palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio, exemplo, estágio, não é? Você observa que estágio escreve com G-I-O, privilégio, E-I-O, G-I-O, prestígio, tá vendo? G-I-O, relógio, G-I-O, refúgio, G-I-O. Nas palavras derivadas de outras que grafam com G, ou seja, que são escritas com G. Exemplo, engessar vem de quê? Vem de gesso. Massagista vem de quê? De massagem, né? Vertigoso vem de quê? Vem de vertigem. Então, nos seguintes vocábulos, certo? Também é escrito com G, ok? Isso são regras, gente. E regras são para serem seguidas, ok? Vamos lá. Aí temos aqui, ó, nas palavras. Não, essa aqui já que a gente passou. Vamos ver aqui outra. Nas formas dos verbos terminados em jar ou GA. Exemplo, arranjar. É com J. Arranjo, né? Arranjar vem de arranjo. Arranje. Arranjem. Despejar. Despejo. Despeje. Despejem. Então, esse aqui é o verbo, terminado em AR, na primeira terminação, de acordo com o verbo. AR é a primeira terminação, certo? Então, no verbo arranjar, então, arranjo vem com JO, arranje vem com JE e arranjem vem com JE. Despejar também é um verbo, ok? Todas as palavras terminadas em AR, ER e IR são verbos. Então, despejar é uma ação de despejo, de jogar. Então, despejar também é um verbo, certo? Desde já, as palavras que derivem desse despe termina com J. Então, é um dos exemplos que você vai entender de imediato. Gojear. Vem de gojeta, de dar dinheiro, né? Então, esse gojear é um verbo, certo? Então, gojei, gorjeiam, gojeando. Então, todas essas palavras derivam da palavra de gojear. Ok? Então, de imediato você vai saber que essas palavras, quando vem de gojear, elas são um verbo e certamente escreve com J. Enferrujar. Enferrujar também é um verbo, certo? Que vem de quando tá velha, que enferrujou, não é? Então, enferruge é uma palavra que deriva de enferrujar e enferrugem também deriva da palavra enferrujar. Então, certamente, esta palavra vai ser escrita com J, ok? Então, viajar. Engraçado, né, gente? Vou dar um exemplo rapidinho a vocês. Viajar é um verbo. Eu vou viajar. Terminado em AR, viajo, desde já. É uma palavra que deriva de viajar, viaje, viagem. Então, a terceira pessoa do plural, do presente, do subjuntivo. Ok? Então, todas essas palavras aqui são escritas com J. Então, é uma das maneiras de você saber diferenciar o G do J. Ok? Vamos lá, dar continuidade. Aí temos aqui, nas palavras de origem tupi, que nós estudamos na aula de História e de Geografia, africana, árabe ou exótica, exemplo,
Biju. Biju é uma comidinha que eles comem, feito de mandioca. Jiboia, também é com J. Canjica, também são palavras de origem africana. Pajé, de origem tupi, que são os índios. Jericó, também vem da palavra de origem árabe, né? Manjericão é uma palavra de origem africana. Monge é uma palavra de origem árabe, ok? Então, todas essas palavras de origem tupi e africana, elas são utilizadas com J, ok? Nas palavras derivadas de outras que já apresentam J, por exemplo, laranja, loja, lisonjear, laranjeira. Então, laranjeira deriva de laranja. Loja, lojista, deriva de loja, né? Lisonjear deriva de longear. Aliás, lisonjeada deriva de lisonjear. Cereja, né? Varejo, rijo e jeito. Então, cereja, cerejeira, vem da palavra cereja. Varejista vem de varejo. Enriquecer, vem de rijo, né? Ajeitar vem de jeito, né? Vou ajeitar, é um jeito de ajeitar. Então, todas essas palavras também são escritas com J, ok? Então, nos seguintes vocábulos: berinjela, né? Cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegajento. Então, todas as palavras também são escritas com J, ok, gente? Bom, então concluímos aqui nossa aulinha. Tem um exercício lá no caderno, no módulo de vocês, e tem uma no caderno. Eu peço que vocês, eu solicito que vocês façam, certo? E em nossa aula virtual, nós iremos tirar as possíveis dúvidas. Tchau, gente, e até mais tarde, se Deus